Olá, alunos! Espero que esteja tudo bem com vocês. Viemos para mais uma semana e mais um conteúdo. Eu, professora Vanessa, de Educação Física, e a nossa intérprete Fran. Olá, Fran! Estamos aqui para mais uma aula. Antes de começar a aula, alguns avisos, aqueles avisos importantes, que é para vocês acessarem o Classroom, clicar em atividade de presença, responder as questões, enviar e sua presença vai estar garantida na aula. Ou então, se você não tem essa opção, você pode buscar as atividades impressas na escola conforme a escala que foi disponibilizada. E também tem a alternativa de levar o caderno com essas atividades, dependendo se a sua escola tem essa disponibilidade também, tá? Então, a gente está aqui para a aula número 26, tênis de campo, principais regras, técnicas e curiosidades. Objetivos dessa nossa aula. Para que você conheça as regras básicas do tênis de campo, perceba as diferenças entre os tipos de empunhaduras, identifique os principais golpes, batidas do tênis de campo e conheça algumas curiosidades. E agora eu quero saber se vocês descobriram quem que é esse nosso atleta. Digo nosso porque ele é brasileiro. Esse atleta é um dos mais carismáticos no mundo esportivo. É o nosso querido Gustavo Kuerten, tá? Ele é o maior tenista brasileiro de todos os tempos, tricampeão de Roland Garros. É um feito muito importante, né, para o nosso país, porque, inclusive, o tênis não é um esporte muito tradicional e ele conseguiu esse tricampeonato de Roland Garros. Algumas informações dele: o apelido dele é Guga, ele foi o número 1 do mundo por 43 semanas no ranking da ATP, tá? E na carreira ele tem 28 títulos entre simples e duplas e ele se aposentou em 2008. Uma frase do Guga é: o que me conforta bastante é a sensação de dever cumprido. Eu me entreguei para o esporte de corpo e alma, fiz tudo o que podia e ele me devolveu ainda mais. Então fica aqui, mais uma vez, a importância de se praticar um esporte, de fazer alguma atividade física, né? E lembrando que a gente pode conseguir chegar onde a gente desejar, tá? Só basta a gente persistir, ter força de vontade. Retomando então, o que a gente viu aula passada? A definição do tênis de campo, o contexto histórico, quais eram os seus benefícios, as habilidades desenvolvidas, as modalidades, raquete e bola, sobre as quadras, a pontuação e adaptações para os deficientes. Vamos falar sobre algumas regras básicas, tá? Quando a bolinha cai na linha, ela é considerada bola boa, que a gente chama, tá? Então é dentro. O tempo para realizar o serviço é 25 segundos. Professor, por que você fala serviço? Que no tênis, no badminton, esses esportes, a gente não saca. Então o que é o serviço? É você servir o seu adversário. Tá? É você colocar, óbvio que você vai dificultar, tá? Mas eu não posso acertar, por exemplo, no corpo dele. Tá? Então eu vou servir meu adversário da maneira mais difícil. Então eu tenho 25 segundos para fazer esse serviço. Tá? Se passar desse tempo, você vai levar uma advertência e se isso for acontecer novamente, pode ser que você perca pontos. Em todos os games, o saque é iniciado do lado direito, todo início de game o saque começa do lado direito da quadra e antes do início de cada partida é realizado um sorteio para definir quem vai começar servindo. Tá? Então é feito o sorteio, então quem vai começar servindo vai ser decidido através desse sorteio que o árbitro faz. Outra coisa interessante é a tentativa de serviço. Tá? Então aqui, né, no profissional, ele tem 25 segundos. No amador, não tem esse tempo, mas vai mais do bom senso mesmo dos atletas, tá? Dos jogadores. Então, o que acontece? Eu posso jogar essa bolinha para cima 5, 6 vezes. Se eu ver que ela não está do jeito certo para eu bater, eu posso tentar de novo. Tá? Como eu disse, vai do bom senso também do atleta. Né? Não dá para ele fazer 20 vezes jogar a bolinha para cima. Né? Então, vai do bom senso, para não criar uma situação constrangedora ali. No profissional, só 25 segundos, tá? As formas de pontuar, tem o winner e o erro. O winner é quando eu faço a jogada e eu jogo a bolinha de uma forma que ela bata na quadra do meu adversário e ele não consiga me devolver, tá? E o erro é quando eu forço ele para errar, né? Ele joga na rede ou ele joga para fora, tá? E agora a gente vai para o nosso exercício número 1. Sobre algumas regras do tênis de campo que nós falamos, nós podemos dizer que é falso. Qual alternativa dessa é falsa? Letra A, o servidor não pode ultrapassar 25 segundos para realizar o serviço. Letra B,
Quando o serviço toca na linha, é considerado dentro, bola boa. Letra C, as duas estão erradas, ou letra D, as duas estão corretas? Fácil, pensa um pouquinho que a gente acabou de falar sobre isso. Já voltamos com a resposta.
a resposta? Então, a letra correta é a letra D. As duas estão corretas, né? Então, ele não pode ultrapassar os 25 segundos na hora do serviço e também, quando a bola toca na linha, é considerado bola boa, dentro, tá? Algumas curiosidades do tênis. O peso e as cores das bolas. Então, quando a gente fala para a idade menor, a gente pode trocar as bolinhas por essas cores, tá? Então, a verde, ela tem 25% menos de velocidade, a laranja tem 50% e a vermelha 75% menos de velocidade. Eu trouxe uma aqui para vocês verem, ó, essa aqui, tá? Essa é a laranja, tá? Essa aqui é a que é considerada com 50% menos velocidade, tá? Por que ela é usada pelos menores? É óbvio, né? Então, para que ele consiga rebater, essa bola com mais facilidade, tá? Então, essa aqui é a laranja. Rally, o rally mais longo do tênis foi de 29 minutos com 643 batidas. Né? Pense você, 29 minutos jogando sem parar, né? Foi o mais longo. E a partida mais longa foi de 11 horas e 5 minutos e ela demorou 3 dias para acabar. Tá? Esses dados são confirmados, então, por que demorou 3 dias? Porque eles jogavam tanto, paravam e daí continuavam no outro dia. Então foram 3 dias para terminar essa partida. O recorde de velocidade do saque é de 263 km por hora. O respeito às regras e adversários é um lema que se leva bastante no tênis. A gente tem que respeitar sempre o adversário. Inclusive, quando a bola é boa, né, a gente chama bola boa, o próprio atleta que recebeu vai perder o ponto, mas ele viu que a bola foi boa. Então, geralmente, ele fala, ó, bola boa, né, a não ser que ele tenha dúvida. Então, tem essa troca de gentilezas bem legal no tênis, tá? E também tem a questão da quebra de raquetes, né? Muitos atletas ficam bravos, né, com a jogada, geralmente consigo mesmo. Então, por ter errado uma jogada, acaba quebrando essas raquetes, tá? Li algumas coisas também que alguns atletas até recebem, né, de alguns patrocinadores para quebrar a raquete, para, né, mostrar a marca e tal. Mas na maioria das vezes é por questões mesmo dele estar nervoso consigo. O ranking ATP, a gente escuta muito falar sobre o ranking ATP, né? O que é o ranking ATP? Os atletas eles são ranqueados, tá? Então usam os 4 grandes slams e mais alguns torneios, alguns masters e tal. E ele é feito, toda segunda-feira ele é atualizado, tá? Então, alguns torneios, por exemplo, vou dar um exemplo assim, bem simples para vocês entenderem. Então, são 32 atletas só. Então, eles vão pegar 20 atletas, os 20 primeiros do ranking ATP daquela semana. Geralmente, são semanas antes ao torneio, óbvio, né? Então, é assim que funciona o ranking, tá? Essa informação é bem importante, o ponto de contato é de 5 milissegundos. É como se eu pegasse 1000 e pegasse 5 desse 1000. É o ponto de contato da bolinha com a raquete, tá? Então, assim, tem todo o tempo, né? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Só para vocês entenderem que muitas vezes o atleta, quando ele vai para a bolinha, ele já vai pensando no que ele vai fazer. Porque quando ele tem esse contato, é humanamente impossível ele conseguir mudar a direção ou o que ele ia fazer quando essa bolinha já está ali próximo ao contato. Então, o nosso corpo ele manda a informação para o cérebro que vai retornar para o movimento. E isso vai demorar 40 centímetros a bolinha já vai estar distante da minha raquete 40 centímetros quando eu começar a processar isso. Então, isso prova que o atleta, quando ele vai para fazer a jogada, ele já vai pensando aonde que ele vai, qual tipo de golpe que ele vai usar, tá? Quando tem esse contato, quando ele está tendo contato, não tem como ele mudar, certo? E uma informação bem legal assim para vocês é a questão dos centímetros, né? Só para vocês entenderem, geralmente nossa mão assim, ó, quando ela está dessa forma, ela tem 20 centímetros. Aí geralmente a gente coloca, deu 40 centímetros mais ou menos isso aqui. Então, às vezes você pensa, são 40 centímetros, 10 centímetros, pense, lembra lá, 20 centímetros a professora falou que é mais ou menos. É claro que não é com certeza, né? Porque todo mundo tem mão diferente. Mas é mais ou menos isso aqui, tá? Empunhadura. Isso é bem interessante, tá? A empunhadura quando eu vou comprar uma raquete, por exemplo, né, eu tenho que ver qual que é o tipo de empunhadura para mim. Então, se ela tiver assim, ó, quando eu seguro a raquete e sobra, ele quase não sobra nada, aqui eu vou usar meu dedo indicador, tá? E quase não sobra nada, a empunhadura é pequena, tá?
Quando está desse jeito aqui, ela é muito grande. Então, meu dedo indicador ele tem que encaixar na empunhadura, tá? Então, aqui, ó, eu tenho que encaixar meu dedo aqui, beleza? Então, quando vai comprar raquete, tem os números que eu trouxe para vocês verem só para curiosidade, ó. Aqui é a menor e vai indo para a maior, tá? No meu caso aqui, a minha é a L3. O chanfro, então, é essa parte da raquete, tá? Ó. Essa parte aqui a gente chama de chanfro, tá? Vocês visualizarem bem aí. Certo? Vai estar ali na imagem para vocês verem, tá? Então, o chanfro, ele tem essas numerações, ó. A gente costuma usar essas numerações sentido horário, de 1 a 8. E a gente usa também como referência essa parte aqui da nossa mão, né? De uma maneira bem simples para vocês entenderem. É como se fosse essa parte mais gordinha aqui da mão, tá? Que a gente vai fazer as empunhaduras usando essas duas informações. Então, vocês vão ver aqui, ó. Então, a gente tem alguns tipos de grip, que é, né, a pegada ali. Continental, que eu vou segurar a raquete dessa forma, essa partezinha, lembra a partezinha gordinha? Vai lá, encaixar ali, eu vou segurar a raquete dessa forma. É fácil de manusear e as bolas para bolas de alturas baixas, tá? A gente tem o Eastern Grip, que é essa aqui, que vai no número 3 aqui, ó, agora. Tá vendo? Que ela gira um pouquinho. É a troca rápida de empunhadura, mais fácil para iniciantes. Então, para quem está iniciando, essa empunhadura é bem prática. O Grip Semi-Western, que é esse aqui, que vai lá na 4 agora. Vocês estão vendo que eu estou girando, né? Estou fazendo esse movimento, girando aqui a minha mão na empunhadura, tá? Esse é excelente para top spin, que é um efeito, que permite defesas com bolas quicando mais altas. O Grip Western, que é essa aí, mais ainda para baixo, tá? Número 5, coloco lá aquela partezinha no chanfro número 5, que é para o top spin máximo, adequado para bolas altas. Tem mais uma que é mais ainda que eu não coloquei aqui, tá? Que é muito difícil de ser usado, então daí eu nem trouxe para vocês. Aí a gente tem, essas são para backhand, tá? E a gente tem essas para, essas são para forehand, agora a gente tem essas para backhand, que é o revés com duas mãos. Então, o que é o revés com duas mãos? Eu vou segurar, a princípio, na continental, tá? Então, eu seguro na continental e vou colocar minha outra mão, o outro indicador, na 7. Tá? Ó, então, é isso aqui. Para eu fazer a jogada de backhand. Tá? Ó, continental e encaixo a minha outra aqui para fazer o movimento lá. É mais fácil de aprender e dá uma potência extra, né? Para jogadas, geralmente, quando a bolinha vai para o meu lado esquerdo, contrário. E o revés com uma mão, é uma mão só, lá na 1, segurei para fazer o backhand. Maior potência e ângulos superiores. E um exercício. Falando sobre empunhadura, qual que é o tipo de empunhadura mais fácil para jogadores iniciantes, para os atletas, né, alunos iniciantes? Letra A, Grip Western. B, Eastern Grip. C, revés com uma mão. Ou D, continental. Tempinho para vocês responderem e já voltamos aí.
resposta? Resposta certa, letra B, Stern Grip, tá? Que estava nos slides lá atrás. Vamos falar um pouquinho sobre o serviço. Não troca o sacador até que termine o game, então o sacador é o mesmo, ele continua sacando até acabar o game. Acabou o game, é o próximo que vai sacar. Ele deve ser realizado na área de serviço. Lembra que eu falei para vocês a área de serviço? Então eu tenho que sacar lá do fundo e tenho que acertar o quadrante lá contrário de onde eu estiver sacando. Pode realizar 2 vezes, se errar os 2 é ponto do adversário. Então eu posso, geralmente os atletas eles forçam o primeiro saque para ir mais forte. Se eles errarem, eles têm direito a mais um. Se errar o segundo, é considerado dupla falta e daí ponto do adversário. Tá? Então ele pode errar uma vez só, se errar a segunda é ponto do adversário. Caso a bola toque na rede e passe para o campo adversário, será um let. O que é um let? Ele vai poder retornar a chance de saque, tá? Mas ele tem que bater na rede e cair dentro do campo adversário, tá? E ali está uma imagem para vocês de uma pessoa sacando, ó. E nesse saque a gente precisa, né, trabalhar o toss. O que é o toss? É um movimento bem importante, técnico, que é lançar a bola para efetuar o serviço. Esse movimento ele é bem importante no tênis porque quanto mais perfeito eu fizer esse movimento, meu saque vai sair mais correto, tá? E o ideal é segurar com a ponta dos dedos, tá? Para lançar essa bolinha para cima. Então aqui tá, ó, o gif dele fazendo, ó. Isso é um toss, tá? Jogou para cima, armou o saque e vai sacar lá. Bem legal uma informação para vocês. Essa raquete, na hora que eu faço o saque, tá? Eu tenho que tentar passar ela o mais próximo, como se estivesse raspando na minha cabeça. E aí eu vi um vídeo bem legal que o técnico ele usa um chapeuzinho de aniversário. Então o atleta ele tem que tentar acertar o chapeuzinho de aniversário antes de fazer o movimento do saque. Bem legal. Vamos para mais um exercício sobre o saque, tá? No tênis de campo podemos afirmar que não tem área específica para ele ser realizado. Letra A. Letra B. A cada ponta é trocado quem serve. Letra C. Se a bola tocar na rede e passar dentro da quadra do adversário, é considerado ponto. E letra D. As 3 alternativas estão erradas. Então, deixo aí para vocês pensarem qual que é a resposta correta.
você prestou atenção no que a professora falou um pouquinho antes, ficou fácil de responder. Resposta certa é: as 3 alternativas estão erradas, né? Tem área específica, a cada ponto eu continuo sacando e a bola, se passar, tocar na rede e passar, é considerado let e volta o saque, tá bom? Agora vamos para algumas batidas, tá? Então, forehand de direita, né? Para quem é destro, para quem é canhoteiro vai fazer isso de esquerda. É a batida no fundo da quadra com o lado da mão dominante, ó. Não coloquei nem direita e esquerda aqui, tá? É um golpe de confiança. Então, você vai bater, ó. Palma da mão virada para frente e faz a batida. O próximo é o backhand de esquerda, batida de fundo da quadra com o lado em que a mão do tenista não é dominante. Eu até fiz questão de colocar ele aqui, que ele é canhoteiro, ó. Então, ele está fazendo esse backhand do lado esquerdo, tá? O voleio é o golpe em que o jogador ele bate na bola sem que ela quique uma vez na quadra, apenas bloqueia a trajetória, geralmente é realizado próximo à rede. Então, ele vai bloquear a trajetória da bola, geralmente ela acontece ali na rede, ó, como a imagem mostra para vocês. Swing vôlei é usado mais no feminino, mas acontece no masculino também, que é a variação do voleio. Porém, em vez de apenas bloquear, o jogador faz um movimento completo da batida. Tá? Então, ele não deixa a bola quicar. A bola vem, ele já faz a batida lá. Ó. Sem quicar. O slice, que é a batida em que o jogador corta a bola em um movimento de cima para baixo, colocando um efeito de underspin. Então, aqui dá para ver bem nesse GIF aqui que eu consegui achar. Ó. Corta e a bolinha faz o efeito, tá? O próximo é o smash, que é a batida na bola sobre a sua cabeça no movimento de cima para baixo, gerando a maior potência, tá? Então, é um corte. Alguns efeitos, tá? Só para deixar aqui para ficar de conhecimento para vocês. O top spin, que é bater na bola raspando as cordas da raquete de baixo para cima, gerando a rotação da bolinha para frente. Então, eu vou bater e vou fazer ela girar para frente. O underspin, bater na bolinha raspando as cordas da raquete de cima para baixo, girando a rotação para trás, né? Que é aquele que a gente viu anterior. O side spin, bate na bola raspando as cordas de um lado para o outro, né? Gerando o efeito lateral. E o chapado é bater na bola sem muito efeito, né? Bate chapado, para seguir a linha em linha reta e em velocidade. Outro exercício, sobre os principais golpes do tênis. Coloque verdadeiro ou falso. Slice é o movimento que o jogador faz como se estivesse cortando, fatiando a bola. Backhand é a batida de fundo da quadra com o lado em que a mão do jogador é dominante. Smash é a batida de baixo para cima. E swing vôlei é idêntico ao voleio, só muda o nome. Pensa um pouquinho, anota suas respostas que a gente já retorna com as respostas corretas, tá bom?
resposta correta para vocês. Vamos vendo lá. Então, a primeira é verdadeiro. O slice é um movimento que o jogador faz como se estivesse cortando, né, fatiando a bola. A número 2 aqui, o backhand é a batida do fundo da quadra com o lado em que a mão do jogador é dominante. Falso. Lembra que eu falei para vocês? Mão não dominante, costas da mão. Smash é a batida de baixo para cima. Também não é verdadeiro. É falso. Por quê? É a batida lá em cima no ponto mais alto, smash. E a última, swing volley é idêntico ao voleio, só muda o nome. Não, são golpes diferentes, tá? Aí eu trouxe para vocês o Cyclops, que é um juiz eletrônico de linha, que ele foi introduzido em Wimbledon em 1980 e no US Open em 1981. E atualmente ele não é mais utilizado. O que é um juiz eletrônico de linha? Então, quando o atleta ele tem dúvida se a bola foi boa ou não, foi dentro ou fora, ele pede um desafio, né? Ele pede um challenge para o árbitro principal. E o árbitro vai usar esse mecanismo para tentar descobrir, óbvio, se foi bola boa ou não, tá? E a gente tem aqui o Hawk-Eye, que capta por diversos ângulos a trajetória de objetos ou pessoas, que é utilizado hoje em dia, tá? Ele cria imagens em 3D de alta precisão, que é esse aparelhinho aqui, ó, tá? Esse aparelho. E aí ele demonstra assim, se a bola foi boa ou não. Vocês podem ver que aqui está bem... Aí ele coloca essa imagem, ele puxa um pouquinho mais, você vai ver que está um pouquinho na linha e é considerado bola boa, tá? E eu deixo para vocês hoje, né, a nossa pergunta é: quem são essas pessoas aí? Essa atleta e aquele atleta, eles são da mesma modalidade, né? Vocês podem ver, ficou fácil aqui, que é tênis de mesa. Então, eu quero saber quem são esses dois. Próxima aula eu trago a resposta para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre eles também. E foi isso. Agradeço, Fran, pela nossa aula hoje. Agradeço vocês também. Fiquem bem, fiquem em casa. Tudo de bom para vocês. A gente se vê na próxima aula e até logo.